Alô, boa tarde, sou o doutor Antônio Martins de Farias, estou aqui hoje gravando esse vídeo, hoje, né, dia 4 de novembro, ele vai ao ar amanhã, dia 5, sempre às 6 horas da manhã. Quero primeiro agradecer a Deus por estar vivo e a vocês que têm dado seu like, seu dislike, têm feito seus comentários, isso me engrandece muito. E o desafio continua, quero que todo amigo do Facebook se inscrevam no meu canal para que ele cresça, ou seja, se 864 amigos do Facebook se inscrever nesse canal do YouTube, logo meu canal vai ser monetizado, vai ser bom para mim que eu vou ganhar dinheiro e vou poder trabalhar mais para vocês, né? E nos assuntos. Eu ainda estou percebendo e eu não gostaria. Eu vou fazer aqui, não é uma crítica a você, ouvinte, não, é a mim. Mas eu estou percebendo o que é que acontece. Quando eu falo assim de direito constitucional, de direitos nossos, de política, assim, mais assim, rebuscada, mais voltada para um conceito nacional, de ciência política verdadeiramente, a repercussão é pequena. Quando eu faço um vídeo sobre crítica à administração de um determinado prefeito, de um determinado presidente, de um determinado governador, aí há uma aceitação. Eu acho que é muito bom. Eu gostaria, eu não estou dizendo que eu não vou fazer fazer crítica ao prefeito, ao presidente da República, ao governador. Mas a gente também não pode só viver de crítica, a gente tem que apresentar soluções. Né? E eu procuro sempre, nesses meus vídeos, levar informação sobre o direito do idoso, sobre o direito constitucional, que é fundamental, né? Eu levei sobre o direito civil, mas o interesse é pouco. Agora, quando eu faço, vamos dizer assim, fofoca, aí a recepção é muito grande. Eu acho que isso é um prejuízo para nós. Eu não quero ser um canal popular simplesmente porque eu faço a crítica ao A, B. Mas para eu criticar, eu tenho que ter base. Eu não vou criticar simplesmente por criticar. Né? Por exemplo, eu fiz um vídeo criticando o prefeito, a administração de Taquaritinga do Norte, teve uma boa recepção, mas é uma crítica verdadeira, real. Eu não sei nem se o prefeito tomou as medidas corretivas, mas agora eu não quero simplesmente levar a fazer a chamada fofoca, que os sites na internet estão cheios de criticar por criticar. Eu não, eu prefiro primeiro conhecer, ler a Constituição, né? Ler alguns livros de doutrinadores para eu levar informação boa, informação de acordo com a lei. Bom, então, desculpa eu ter gastado esses 3 minutos sobre esse assunto, mas eu acho que é muito importante a gente ter. Eu não quero um canal para ser fofoca, eu quero um canal que leve informações úteis para nós, que eu cresça e você também possa crescer, você possa criar informações, construir uma mentalidade crítica, né? Uma mentalidade de cabeça aberta para enfrentar os verdadeiros problemas da nossa vida, os verdadeiros problemas do nosso país. Né? Por exemplo, o vídeo de quarta-feira, faço uma leitura, né, de uma instrução normativa do Ministério do Trabalho absolutamente inconstitucional. Não é? Agora vocês estão vendo no rádio, na televisão e nos meios de comunicação que eu estava com razão, porque o ministro Lorenzoni não podia fazer uma coisa dessa, né, criando obrigações, criando direito através de uma portaria. Né? Uma portaria jamais pode criar uma obrigação, jamais pode criar direito, jamais pode criar. Assim, além do mais, a portaria ela é para acrescentar, ela é para esclarecer a lei, ela vem revogando a lei. Jamais uma portaria pode revogar uma lei. Só na cabeça do pessoal que defende o governo Bolsonaro. Bom, hoje eu estou assim até preocupado porque eu estou quase sem assunto. Né? A polêmica do dia não podia deixar de ser, né? Foi ontem a famosa PEC 23 de 2021, que trata do calote, né, dos precatórios. Realmente, essa PEC é um absurdo. O governo não podia fazer isso, a Câmara não podia votar essa PEC, porque eles estão dando um calote nos credores, nas pessoas que ganharam ações contra os estados,
né? Eles estão dizendo, a gente deve, não nega, paga quando puder. Você vê que nível nós chegamos, né, de o presidente da República constitucionalizar o calote, constitucionalizar a famigerada expressão, né? Eu sou um caloteiro, não vamos confiar no Brasil, que o Brasil é caloteiro, o Brasil não paga, o Brasil não cumpre as suas leis, não cumpre a sua Constituição. Eu sempre fui contra, eu tenho absolutamente tranquilidade para criticar, porque eu sempre critiquei o governo quando eles criaram o chamado teto dos gastos. Porque, grosso modo, eu já falei em alguns vídeos, teto dos gastos, eles congelam a despesa com a arrecadação tributária que sempre aumenta, principalmente na era da Covid, que eu não entendi esse estudo, só parando para fazer um estudo econômico, porque que com a crise, com a pandemia, a arrecadação tributária cresceu. Eu não entendi, confesso a você que até agora não parei para pensar. Então o que acontece? Se ele congela a despesa e há um aumento de receita, o que o governo faz? Ele diminui com isso a dívida pública, que é muito alta, nós estamos devendo muito. Nós estamos num período de alta inflação, a inflação está muito alta, né? Nós perdemos o controle, o crescimento que previsto para 2021, 2022 acho que é alguma coisa, que não é nada, porque um país nós temos que crescer pelo menos de 5 a 6% ao ano para que a gente gerasse emprego, para que ele gerasse melhoras de vida das pessoas. Mas com crescimento de 1,8%, 1,5% ao ano, podemos afirmar que estamos em recessão, que estamos em estagnação. O país precisa de crescer, porque quando o país cresce a sua economia, ele gera emprego, ele melhora a condição de vida das pessoas. Você vê esta famigerada PEC, né, Projeto de Emenda Constitucional, porque ele quer dar o calote, eles estão aumentando, acho que de 3 para 5 bilhões o dinheiro que eles têm que gastar o ano que vem na eleição, e o povo morrendo de fome, né? Nós temos 45 milhões de pessoas totalmente desamparadas, né? Imagine, nós temos 215 milhões de pessoas no Brasil, toda a população, segundo o IBGE, mais ou menos 215 milhões. Nós vamos supor que sobre 100 milhões de pessoas, que são as pessoas que estão trabalhando, que estão na idade de trabalhar. A gente tem que tirar as crianças, tem que tirar os idosos, tem que tirar os pensionistas, tem que tirar os aposentados. Então, sobra 100 milhões de pessoas aptas a trabalho. Desses 100 milhões, nós estamos com 45 milhões de pessoas ou desempregadas ou sem a menor chance de ir para o mercado de trabalho. E o chamado Auxílio Brasil vai atingir uma meta, eles estão estimando, de 17 milhões e 900 mil, o que vai sobrar uma torno de 28, 29 milhões de pessoas totalmente desamparadas. É um país que não está enxergando a pobreza, não está enxergando que 45 milhões de pessoas desamparadas é muita gente, né? E essa PEC que eles estão quebrando, vamos dizer assim, o tal teto dos gastos, é para atender apenas 18 milhões de pessoas, que é o Auxílio Brasil, R$ 400 por mês. Isso é compra de voto, né, para o governo Bolsonaro no ano que vem, na eleição. Então tem que ficar muito atento, né, porque hoje eu estava até lendo aqui, tem que dar o crédito, né, o Everardo Maciel, ele é um tributarista muito respeitado, ele escreveu um artigo no estado de São Paulo, né, e ele é muito claro, né, que tinha como, através de uma lei ordinária, o governo encontrar saídas no orçamento sem extrapolar o tal badalado teto de gasto. Eu acho que sim, né? Porque o precatório ele é um título que o governo tem que pagar, é uma despesa do governo, porque foi uma ação que ele perdeu, né? Quando o juiz determina que não tem mais recurso à sentença, ele tem a obrigação de pagar. E ele podia muito bem criar, através de uma lei ordinária, né, para você compensar esse precatório com dívida que você já tem de tributos com a União, né? Você pode comprar imóveis da União com esse título. Então, você tem 60 milhões para receber da União, mas a União está vendendo um hotel, está vendendo uma propriedade de 40, 50 milhões, você dá o precatório com o pagamento, quer dizer, você diminui a dívida e você fica com o bem da União. Isso podia ser muito tranquilo.
né? Mas infelizmente não, eles preferiram não cortar, porque para não para ele essa alteração da Constituição que eles estão instituindo o calote é porque eles não querem tirar o dinheiro deles, né? Não querem cortar na própria carne. Eu acho que o governo precisa de cortar a despesa, né? E encontrar meios sem prejudicar as instituições jurídicas, porque ele diz assim, eu devo, não nego e pago quando puder. Ele está dizendo, não respeite decisão judicial. E um país que não respeita decisão judicial vai decidir o quê? Né? Então, o que acontece? Se o governo diz, olha, eu devo 89 bilhões de precatórios, se eu vou pagar 45, o que acontece? Amanhã você ingressa com ação em duas pessoas particulares, duas pessoas civis, ou uma pessoa jurídica e uma pessoa natural, entra com ação de indenização, aí ela diz, não, olha, agora, tudo bem, eu perdi a ação, mas eu não vou pagar os seus 10, os 15 mil, os seus 30 mil, os seus 100 mil. Por quê? Não, porque o governo se o governo federal pode pagar só 50% do que ele deve, eu também só posso pagar em duas vezes, eu não vou pagar em uma vez. Então, o que acontece? O calote, porque o princípio da isonomia, isso vai se espalhar para todo o Brasil e vai ser uma situação muito difícil. Por quê? Porque as pessoas particulares não vão querer mais honrar seus compromissos. Isso gera muito prejuízo para a economia. Isso vai acabar onde? Na falta de emprego, cada vez mais piorando a situação das pessoas. Assim, a crise que eu acho interessante, né, o resultado dessa crise foi a suspensão, vamos dizer assim, né, da candidatura à presidência da República do ex-ministro da Fazenda Ciro Gomes, que ele ficou revoltado porque o partido dele, o PDT, né, votou a favor dessa famigerada PEC. Eu acho que se houver uma revolta da população, essa decisão de Ciro é, na minha opinião, acertada. Não estou fazendo campanha para Ciro, mas eu acho que ele não pode sair pedindo voto, propondo um governo com responsabilidade, com seriedade, e o partido que o sustenta, que o mantém, que dá sustentação legal para ele disputar a presidência da República, vota a favor de uma situação dessa caótica. Porque esse calote que o presidente do governo está tentando dar hoje, em 2022 não vai ter problema, mas em 2023 em diante, são 45 bilhões que ficam, mais 45, mais 40. Daqui a pouco há uma dívida tão grande de precatório que não tem como. Né? Porque o governo continua perdendo ações, isso é na vida. Tem muitas ações? Tem. Então, eu parabenizo o candidato, né? O pré-candidato Ciro Gomes, que suspendeu a sua candidatura em protesto, né? Uma espécie de pressão para que o presidente da Câmara, na próxima terça-feira, quando ele submeter em votação em segundo turno, essa PEC seja rejeitada na Câmara e eles encontrem outra solução e não esse calote horroroso que o governo Bolsonaro quer dar às pessoas que têm ações a receber do governo. Ok, gente? Espero, é um assunto meio polêmico, não vai muito interesse, pode parecer que não gera, ou melhor, pode parecer que não gera interesse, mas é de muita importância. Essa PEC que dá o calote tem que ser rejeitada, porque não podemos aceitar que o governo não honre seus compromissos. Um país que não honra seus compromissos é um país desmoralizado. Já chega o que nós estamos quando tratamos do cenário internacional. Ok, gente? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima atração, como diz, né? Um abraço para todos.